Todas. Bom dia, Beatriz Cirqueira. Bom dia, Fausto Augusto. Hoje nós vamos iniciar a nossa live da segunda-feira, segunda de manhã, de 11h30, meio-dia e meia. Enquanto o pessoal almoça, vai nos assistindo também, falar dos assuntos importantes da semana. Toda semana a gente tem um assunto importante. Essa live é a live da resistência. É o canal da resistência. Esse canal da resistência é uma iniciativa do deputado Paulo Pimenta, que é nosso deputado federal, foi o líder da nossa bancada, lá no Rio Grande do Sul. Também do deputado Vadir Damus, do Rio de Janeiro, eu, deputado Rogério Correia, aqui por Minas Gerais, e o deputado Zaratini, de São Paulo. E aqui em Minas, além de mim, também a deputada estadual Beatriz Cirqueira está com a gente aí na Rede da Resistência, no canal da Resistência, e a gente faz pelo menos 2 lives que são fixas. Essa de manhã, mais mineira, comigo e com a Bia, e à noite a gente faz uma nacional com os deputados que eu falei, o Zaratini, o Pimenta, eu e o Damus. Hoje nós vamos ter coisa importante lá, nós vamos falar de novo do tratoraço, tal emenda secreta do orçamento, tem muita coisa esquisita acontecendo em Brasília. E hoje lá estão também já fazendo a leitura na Comissão de Constituição e Justiça do relatório. Então vamos falar disso daqui a pouco. O relatório da PEC 32. Então, pessoal, nós estamos iniciando, eu acho que já estamos com a presença boa. O pessoal já aí, ó. Começando já aqui, ó, Gláucia Gonçalves de Montes Claros mandando um abraço, Thaís Ferreira mandando um bom dia, a Mônica dos Santos também mandando um bom dia para mim, para a Bia, para o Fausto, a Laís perguntando se os professores vão ser vacinados, a gente fala disso depois. Tem muito pessoal nosso da educação e do serviço público, servidores públicos aqui com a gente, viu? Aí, Bia, já estão denunciando aqui que estão municipalizando as escolas, e a Bia está tendo muita iniciativa na Assembleia Legislativa como presidente da Comissão de Educação. Agora, pessoal, vocês que estão entrando, vocês já conhecem o esquema. Dá um like, né? Que é para mostrar que a gente está com a nossa live com assistência boa, porque aí o tal do algoritmo aumenta a reprodução dela, aquele que vocês já conhecem. Então, dá um like e coloca também a cidade de onde vocês estão falando. Cidade, o estado, tá bom? Para a gente conhecer. E nós vamos dar início, então, à nossa live de hoje. Você já conhece a nossa professora, deputada estadual Beatriz Cirqueira, que é a presidenta da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a principal comissão da Assembleia Legislativa, que é a da Educação. E a Bia está aqui conosco hoje. O nosso assunto hoje é a chamada PEC 32, a proposta de emenda constitucional que o governo Bolsonaro e o Paulo Guedes chamam de reforma administrativa. Nós vamos falar dela, já comentamos sobre ela algumas vezes, mas agora a ideia é a gente aprofundar sobre o que é essa PEC 32, onde ela está, e eles querem apressá-la, e as consequências de uma aprovação dela para os servidores, mas também, especialmente, para o serviço público, para quem precisa do serviço público. Então, este é o nosso assunto, e agregado a isso, privatizações, que também o governo está ampliando. Ontem eu e Bia estivemos numa manifestação contra as privatizações, porque estão acelerando a privatização da Eletrobras, dos Correios, da Petrobras, da CEMIG, da Copasa e assim por diante. Então, esse é o nosso assunto de hoje, reforma administrativa e privatizações. E eu convidei um companheiro, que é o Fausto Augusto, do DIEESE. Deixa eu fazer uma apresentação do Fausto. O Fausto está sempre com a gente lá no Núcleo de Trabalho e Administração Pública do PT, que eu sou o coordenador. E ele nos ajuda muito lá com a assistência que o DIEESE tem nessa área. O Fausto foi coordenador de educação do DIEESE e é responsável pela escola DIEESE de Ciência do Trabalho. Foi assessor pelo DIEESE dos metalúrgicos do ABC, assessorou a Central Única dos Trabalhadores sobre assuntos referentes ao setor
público em especial, foi assessor do Fórum Nacional do Trabalho no debate sobre reorganização sindical e direito de greve, foi também responsável pela assessoria da construção de mesas de negociação do Sistema de Negociação Permanente em São Paulo e é doutor e mestre em Educação pela Faculdade de Educação da USP. Atua na área de Educação e Sindicalismo, Relações de Trabalho, Desenvolvimento Industrial e Regional e Gestão de Pessoas e Conhecimento. Ou seja, o Fausto é a pessoa certa para nos expor o que é essa PEC 32, Fausto. O pessoal compreender os riscos dela e a gente poder agir. Bia, passo para você fazer aí as boas-vindas, né, ao Fausto e logo em seguida vamos escutá-lo, que o pessoal está aqui ansioso para ouvir. Fausto, um abraço, Bia. Bom dia, Rogério. É sempre um prazer iniciar a semana de luta aqui com você. Parabenizá-lo pelo trabalho no Congresso Nacional, o perfil de parlamentar que você é, tem sido essencial, né, para o momento que nós enfrentamos. Fausto, um bom dia. É um prazer compartilhar essa live com você. Diese, que para mim é fundamental. Eu assumi um compromisso com o Diese aqui no Estado. Pelo segundo ano consecutivo, eu dedico emenda parlamentar para que o Diese possa fazer estudos aqui no Estado. Então, é um compromisso que eu tenho, né, da luta sindical, e que vou manter durante os 4 anos do nosso mandato. Quero, Rogério, enquanto o povo ainda está chegando, lembrar que essa semana, na Comissão de Educação, nós teremos na quarta-feira, às 10 horas da manhã, a reunião ordinária da comissão, mas que, mais uma vez, teremos audiência pública, onde nós debateremos o projeto Mãos Dadas, que não está dando a mão para ninguém, desta vez sobre o impacto em Betim, onde mais de 50% das escolas serão afetadas caso o projeto seja implementado no município. Na sexta-feira, nós faremos uma pauta positiva, vamos visitar o CT Vacinas, deixa o convite, Rogério, caso você não esteja em Brasília, CT Vacinas da UFMG, vamos visitar pela Comissão de Educação, exatamente para conhecer, né, esse importante espaço e o trabalho na produção de vacinas. Ao longo da semana, hoje à tarde, nós temos reunião da Comissão de Administração Pública na Assembleia, e vamos seguindo aí a semana de lutas e de trabalhos. Quero lembrar que existe uma reforma administrativa do governo Zema, que está lá na Comissão de Constituição e Justiça, então o impacto de uma aprovação de uma reforma administrativa no âmbito nacional tem um forte impacto, além das suas consequências no conteúdo, anima, né, governadores a tramitarem suas próprias reformas administrativas. Então, aqui a gente segue fazendo a luta e na ansiedade para ouvir as considerações do Fausto. Muito bem, Bia. Me manda essa agenda da vacina, que eu quero ir lá sim. Diz que o cara de pau do Zema foi lá, né? Não deu um centavo para ajudar em nada na vacinação do FMG, foi lá inaugurar o quê? Cara de pau. Verdade, Fausto. O FMG precisava esse ano de 30 milhões de reais para dar sequência. O FMG está produzindo 7 vacinas para dar sequência nos testes. Você já imaginou um estado ter sua própria vacina? É a nossa possibilidade. O que são 30 milhões para um governo do estado? Nada. E ele não fez nada, exatamente. E aí, é isso que o Rogério disse, mas na foto, ele foi lá participar da foto. Realmente é dessas coisas estranhas, né, que a gente acaba convivendo na política. Mas sigamos, né, a Assembleia assumiu um compromisso de contribuir para que os testes continuem. Aliás, falas do presidente da Assembleia, não parem os testes, acelerem os testes que a Assembleia estará com a UFMG. Então, a gente vai contando aí com quem tem compromisso com a vida, e a Assembleia Legislativa tem tido esse compromisso com a vida, compromisso com a ciência e com a pesquisa no nosso estado. Bia, vamos lá então. O Fausto, nossa live está bombando, viu? Já tem gente aqui do estado inteiro, 3 corações presentes. Tem uma pergunta aqui, ó, essa vai ficar para a noite, hein? À noite vocês assistem a minha live lá com o Pimenta e o Vadir, pedindo para dizer o que acha do Lula se aproximar do centrão, se isso é o caminho para a esquerda brasileira. Esse é um assunto que não será tratado aqui hoje, mas à noite eu prometo conversar com vocês sobre Lula, esperança do povo brasileiro.
Ó, vamos então, Fausto. Você tem o tempo que você precisar para você fazer a exposição, o pessoal entender os riscos dessa reforma e a gente poder depois fazer o comentário de como é que nós vamos organizar em Minas para fazer esse combate. Lembrando que eu sou um dos coordenadores da Frente Mista em defesa do serviço público, que reúne deputados e senadores, e nós estamos organizando todas as entidades dos servidores para este combate importante. Pois não, Fausto, com você a palavra. Opa, bom dia, deputado Rogério, bom dia, deputada Beatriz. Primeiro, agradecer o convite, é sempre um prazer enorme estar aqui com vocês nessa live, conversando majoritariamente com o pessoal de Minas, mas a gente sabe que não é só com o pessoal de Minas, na verdade, quando a gente está aqui nesse mundo virtual, a gente está conversando com o Brasil inteiro. Eu acho que essa é uma oportunidade bastante importante para a gente poder trazer esse debate que eu acho que, de alguma forma, é o debate do futuro do nosso país, né, deputado? Acho que a gente tem conversado bastante sobre isso, não é uma discussão só lá no Congresso Nacional, até porque a implicação da reforma de Estado que a gente está assistindo, ela está alterando as lógicas da construção do nosso Estado nos estados, nos municípios, e é o que a gente vai ver, uma consolidação, o que eles buscam é uma consolidação disso na Constituição. Então, acho que esse é um primeiro dado. É bastante importante a gente compreender que essas lutas, elas estão todas interligadas, né? Elas não estão separadas. Não é só a luta de Minas, não é só a luta de São Paulo, a luta ali de Pernambuco, enfim, várias lutas que nós estamos espalhados pelo Brasil. No Rio Grande do Sul, nós estamos com processos bastante pesados de privatização no Rio Grande do Sul e alteração da forma como se organiza o serviço público, ou seja, nós estamos num daqueles movimentos de grande disputa de projeto, e eu acho que isso é a primeira coisa, a gente precisa ter clareza do que nós estamos, que está em jogo, é muito mais do que a posição A ou a posição B, uma visão partidária ou uma visão de determinados grupos, ou a visão corporativa, como muitos tentam, de certo modo, desenhar a PEC 32. A PEC 32 está muito longe de ser uma PEC que altera só a vida do setor público. Acho que isso é algo que eu tenho tentado passar em todas as conversas que a gente tem, todas as possibilidades de dialogar com a população, de dialogar ali com os movimentos. A PEC 32, ela não interessa só para professores, sindicatos dos trabalhadores da saúde, da assistência social, ela diz respeito a todo o conjunto dos trabalhadores, porque, na verdade, na prática, o que nós estamos assistindo é um processo acelerado de desconstrução dos direitos sociais no Brasil, um processo acelerado de mercantilização dos direitos sociais, seja da saúde, seja da educação, e isso vai acelerar muito com a PEC 32, vocês devem estar acompanhando aí, todos estamos acompanhando, no mínimo pela imprensa, a discussão sobre a tal do novo Bolsa Família, que o atual presidente já vem falado que vai criar o voucher para as creches, ou seja, mais uma desconstrução em algo bastante importante, que é a educação infantil, uma luta dura, que foi a principal luta, que é uma das principais lutas que a gente teve na questão do Fundeb. Enfim, quando a gente olha para o cenário, eu vou insistir, o que nós estamos discutindo não é a PEC 32 somente, é, de certo modo, um processo acelerado de reforma do Estado, de desconstrução do Estado que a gente conhece, desse Estado que surgiu ali na luta pelos direitos no fim da ditadura, e que vai se consolidar na Carta Constitucional de 88. Então, nós estamos brigando pelo artigo 3º da Constituição, nós estamos brigando pelo artigo 6º, nós estamos brigando pelos direitos da educação pública e universal, pelos direitos da saúde pública universal, minimamente as políticas de acesso às pessoas que mais necessitam por meio da lei de assistência social, ou seja, de alguma forma, tudo isso está envolvido nesse debate. E é bom lembrar, né, deputado, é bastante importante, Rogério, o quanto é importante a gente fazer esse debate junto e não separado. Ou seja, a PEC 32 e todos os projetos que estão tramitando com relação à privatização estão relacionados. O que se busca é, primeiro, desconstruir o Estado que a gente conhece, se utilizar da ideia da ineficiência do Estado para dizer que o Estado precisa ser vendido e precisa ser colocado na mão da iniciativa privada. De outro lado, colocar boa parte do nosso patrimônio, nós estamos falando de trilhões de reais de patrimônio público que estão sendo privatizados e estão sendo jogados fora, porque eles estão sendo privatizados a valores muito aquém, e no caso da Petrobras o negócio é mais assustador, porque eles não querem passar o debate da privatização pelo Congresso da Petrobras, então eles vão fatiando a empresa e vendendo a empresa aos pedaços. É como se tivesse uma Mercedes-Benz e começasse a vender ela pelo para-choque, leva ela para o desmanche e vai desmontando a Mercedes. É isso que nós estamos fazendo com a Petrobras. A gente tem um patrimônio gigantesco, uma das maiores empresas do Brasil, uma das maiores empresas do mundo, que está sendo dilapidada aos pedaços.
e vendida igual ferro velho aí, espalhado pelo nosso país. Então, isso é importante que a gente consiga compartilhar com a população. O Brasil não será o mesmo se as coisas caminharem nesse sentido. Mesmo que altere alguma coisa em 1922, a gente vai ver que a dificuldade para restituir o Brasil do que ele está perdendo nesse pequeno espaço de tempo será muito grande. Nós estamos desmontando estruturas que a gente levou meio século para conseguir construí-las, e que, de alguma forma, a gente agora vai jogando ela fora, e inevitavelmente com custos muito altos para a população. Eu gosto sempre de lembrar, é só vocês olharem, quem teve, por exemplo, eu sei que aí em Minas vocês estão uma discussão difícil aí com a questão da CEMIG, o processo todo de privatização da CEMIG, é só olhar a nossa experiência de São Paulo, não precisa olhar não. Veja se a qualidade do abastecimento elétrico melhorou na cidade de São Paulo, veja se a conta de luz diminuiu, na verdade ela aumentou, veja o que aconteceu com os trabalhadores do setor elétrico aqui na região, aqui em São Paulo, onde quase tudo foi privatizado, ou seja, a maior parte desses trabalhadores hoje são terceiros, o índice de acidente de trabalho mais do que dobrou, ou seja, amplificou muito o índice de acidente de trabalho, as condições mínimas de trabalho pioraram muito, e as condições de atendimento à população, principalmente, degringolou. Então, é básico, né? O que está por trás disso de certo modo, interesses privados que vão, de alguma forma, ocupando o nosso espaço. Eu chamei a atenção, né, antes de entrar na PEC 32, da questão da privatização do setor elétrico, um exemplo, porque nós estamos na beirada aí da discussão da Eletrobras. A Eletrobras, ela segura o nosso sistema nacional, né, ou seja, o nosso sistema interligado. O Brasil tem um sistema elétrico absolutamente interligado, um sistema complexo, bastante caro, bastante difícil de equilibrar, porque nós temos geração no Brasil inteiro. Nós levamos quase 50 anos para construir esse sistema. Hoje o Brasil ele consegue buscar energia lá em Itaipu, ele consegue buscar energia lá em Jirau, e isso em dois extremos do Brasil, e tudo isso está abastecendo e mantendo equilibrado o nosso sistema, e tudo isso passa por dentro da Eletrobras. O processo de privatização da Eletrobras é um absurdo do ponto de vista estratégico, deputado, porque do ponto de vista da soberania nacional, uma coisa é quando você discute as pontas, seja a geração, seja o processo ali de distribuição. Outra coisa é quando você simplesmente vai colocar na mão de sabe lá quem, de qual empresa, de qual país, o nosso sistema interligado. Eu me lembro disso porque eu já fui trabalhar do Eletropaulo aqui lá atrás, né, lá nos anos 90, e a gente discutiu quão era estratégico o sistema de transmissão. O sistema de transmissão é aquilo que garante ter ou não ter energia. Uma falha do sistema de transmissão, por exemplo, derruba uma região metropolitana inteira, com prejuízos enormes, né? Isso não tem a ver só com dinheiro, isso tem a ver com soberania. Então, isso é um dado. No caso dos Correios, que a gente também é uma outra pauta bastante importante que a gente está aí com relação à privatização, é a mesma coisa. Os Correios são aqueles que levam o Brasil para os brasileiros. Às vezes a gente fica imaginando a questão da carta aqui, um pacote ali, que pode ser substituído por uma empresa A, uma empresa B, mas a gente sabe que as empresas A e as empresas B não chegam no Brasil profundo que nós somos, e pior do que isso, né? Na verdade, elas cobram muito caro e cobrarão muito caro para poder levar direito social para as pessoas onde só os Correios chegam. Então, quando a gente pensa nos Correios, isso não é uma discussão nacional, isso é uma discussão, normalmente, na maior parte dos países, o sistema de distribuição de correspondência, ou seja, os Correios, eles são uma empresa estatal, e são uma empresa estatal estratégica. Então, é bastante aviltante a gente olhar esse debate hoje como se fosse uma discussão mercadológica, como se fosse uma discussão só de financiamento, só de dinheiro. Não é dinheiro, é soberania. Né? Manter o sistema elétrico, manter o sistema de distribuição, no caso do sistema de Correios, faz parte da nossa soberania, e a gente precisa fazer esse debate, tal qual fazer o debate da questão da Petrobras, que sem a menor sombra de dúvida, é algo também de soberania em relação ao nosso sistema energético. Falando nisso, entramos então na própria PEC 32. E o que é a PEC 32, que todo mundo fala e chama de reforma administrativa? Não, a PEC 32 não é uma reforma administrativa. A PEC 32 é uma reforma de Estado. E aí, Bia, eu queria até compartilhar contigo, né, porque eu sei que a tua base é uma base bastante importante, né, do setor público, e a gente precisa conversar muito com o setor público para entender que está tendo um grande joguete do ponto de vista da comunicação.
há uma ideia de que a PEC 32 vai atingir só os futuros servidores, e também não é verdade. A PEC 32 vai atingir os futuros, os atuais e os aposentados, e vai atingir a sociedade como um todo. E isso precisa ser falado com a sociedade, porque eles querem nos dividir, querem simplesmente levar algumas lorotas ali do ponto de vista do que é a PEC propriamente dito e tentar jogar a culpa de todos os problemas para o servidor público no Brasil, quando na verdade é o contrário, né? O servidor público é o braço que executa, que efetiva o direito social. Sem o servidor público não tem educação, sem o servidor público não tem saúde pública, sem o servidor público não tem assistência social. E aí eles usam alguns exemplos de figuras que ganham acima do teto ou que têm algum ganho muito acima da média para tentar generalizar, o que é uma grande inverdade. A maior parte dos servidores públicos no Brasil ganha menos de R$ 2.200. Essa é a média, por exemplo, dos servidores públicos municipais. A maioria dos servidores públicos no nível estadual não chega a ganhar 4 salários mínimos. Essa é a média. E o pior de tudo, né? Eles dizem, inclusive, e aí usam esta ideia, fala aí do Guedes, dos 20 carros, etc, só que são esses que têm 20 carros que não serão atingidos pela reforma. É bom que isso seja dito. Então, ou seja, se fala um monte de inverdades para tentar passar algo que, na verdade, é muito maior e que tem um impacto e um interesse claro. Privatização do Estado, mercadorização dos direitos sociais, passar o fundo público para a mão das empresas. E aí eu vou chamar a atenção para a gente olhar o que aconteceu nessa pandemia. Nessa pandemia, quem mais morreu foi servidor público vinculado à área de ponta, seja saúde, seja educação, seja área de transporte. De um lado. De outro lado, quem mais enriqueceu, os novos bilionários estavam todos vinculados à saúde privada. Isso é só para a gente colocar as contas para ver como o setor privado olha para essa realidade. As pessoas morrem, os trabalhadores morrem e outros grupos enriquecem. Esse debate da PEC 32 é tudo isso. Primeiro, o que acontece? Eles propõem uma mudança do ponto de vista da essência da Constituição brasileira. Eles incluem dentro na PEC, incluem na Constituição a ideia de um princípio que se chama de princípio da subsidiariedade. O que é esse princípio da subsidiariedade? É até difícil de falar a palavra, né? Mas ele é bastante importante, porque ele significa o seguinte: o Estado passa a ser subsidiário, ou seja, ele passa a ser complementar à iniciativa privada. Ou seja, por esta mudança, que é uma mudança simples, é uma palavra que eles introduzem na Constituição, significa que tudo aquilo que a gente lutou pelo SUS e pela educação pública inverte. Porque o que está escrito lá na discussão de educação ou na discussão de saúde? Que a educação é direito de todos, a saúde é direito de todos e responsabilidade do Estado. E cabe à iniciativa privada o papel complementar. O que se propõe é inverter isso. Vai caber tudo para a iniciativa privada e onde o Estado não quiser, e a gente sabe onde a iniciativa privada não quiser, e a gente sabe onde a iniciativa privada não quer. A iniciativa privada não quer onde não tem lucro, onde a renda é baixa, nos fundões desse país que a gente viu ao longo dessa pandemia faltar respirador, faltar vaga de UTI, faltar oxigênio. Lá nesses lugares a iniciativa privada não quer estabelecer. Essa lógica da subsidiariedade inverte o que nós construímos ao longo de muita luta, que é os direitos sociais. E os direitos sociais vão sendo transferidos para a iniciativa privada. Então eu chamo bastante atenção, isso é muito importante, isso transcende muito além a discussão do setor público. Bem, aí a gente entra no miolo do setor público. O que eles propõem? Em essência, eles propõem acabar com a estabilidade do servidor público e voltar, de certo modo, uma relação ali de cabresto entre o setor público, entre o servidor público e o poder de plantão. Por que a gente chama isso de atenção? Porque, de alguma forma, e olha, gente, quando a gente olha para a Constituição, para a história do serviço público no Brasil, isso é bastante assustador, porque nós estamos voltando a períodos anteriores ao DASP, né, lá na época do Getúlio, que essa foi a grande discussão. Você precisa de um Estado forte, um Estado que tenha capacidade de organizar a sociedade e, na Constituição de 88, levar os direitos sociais para a população, e para isso você precisa de estabilidade. Não é estabilidade do indivíduo, é a estabilidade do agente, daquele que de fato executa o serviço público. É disso que nós estamos falando. Quando a gente fala de e a Bia que é da educação, né, Bia? Você pode até dizer melhor do que eu. Compare uma escola em que você tem um grupo de professores de direção estável e que tem um trabalho pedagógico de longo prazo. Uma escola em que o diretor e o professor muda todo ano.
Eu ainda que estudo bastante isso, eu tenho lá muitas restrições aos índices de educação que existem em discussão, até porque eu acho que tem distorções bastante grandes neles. Mas pegue esses índices e compare a escola que tem um grupo de trabalhadores estáveis, que tem continuidade de trabalho, com uma escola que está trocando o professor o tempo todo. Aí vocês vão ver que escola tem uma qualidade melhor. É simples de pensar nisso. Olhe para a saúde. Imagine você, todo dia que você for no seu posto de saúde, ou você for no autoatendimento, o médico, o enfermeiro, aquela pessoa é outra, e você não sabe mais quem é, não tem relação com a sociedade, não tem relação com a sua comunidade, não tem compromisso com o seu Estado. Eu não estou dizendo que os profissionais da iniciativa privada não têm compromisso, não é isso, mas ele não tem tempo de criar laços. E mais do que isso, né? Você fica refém do político de plantão. Numa gestão pode ter alguém interessante, alguém bom, alguém que minimamente gere bem o Estado, e no momento seguinte pode ter outra pessoa que quer desconstruir todo o Estado. Para vocês terem uma ideia, a PEC 32, ela tira a ideia de função da Constituição, do artigo 37, e introduz a ideia de vínculo. Vínculo é uma relação com relação ao que a iniciativa privada tem, ou seja, a ideia de função é uma ideia de carga do Estado, qual o seu papel dentro do Estado? E vínculo é uma forma como você se relaciona na sua contratação. É uma mudança sensível. De novo, é uma palavra, mas que muda muita coisa. Nos 5 vínculos, o que eles fazem? Os 5 vínculos, 3 deles são vínculos basicamente de rotatividade. Se propõe para dentro da Constituição trazer a rotatividade. Porque eles propõem, primeiro, um vínculo de contrato por prazo determinado. E contrato por prazo determinado? É isso. Tu contrata um professor em fevereiro, março, e demite o professor no final do ano, em dezembro. É disso que nós estamos falando. Você contrata um enfermeiro para um momento que você tem um enfermeiro, um médico, para um momento que você tem um pouco mais de demanda, e depois você manda ele embora. Isso é muito grave. O outro vínculo que eles propõem o que eles estão chamando de contrato de experiência. Eu sei que o governador de vocês aí gosta muito dessas visões empresariais, né? Então vamos trazer a lógica do empresariado para dentro do Estado. Gente, isso é ficção científica. O Estado é muito maior, muito complexo, muito mais complexo do que qualquer empresa global que você pegue. É só a gente olhar o que significa gerir, por exemplo, a rede de educação pública em Minas. É uma das maiores redes do Brasil. A quantidade de trabalhador, a quantidade de escolas, a quantidade de professores, a quantidade de trabalhadores da educação tendo que funcionar todos os dias, aquele mesmo horário, buscar meta, buscar qualidade, buscar condições. Como é que você administra isso? E aí tenta se falar que isso é uma empresa. Não, gente, isso não é uma empresa. O Estado não visa lucro, o Estado visa o bem comum. Neste processo, eles querem introduzir o tal do contrato de experiência. O que é o contrato de experiência? O contrato de experiência é o seguinte, eu contrato um grupo de 100 pessoas, eles vão entrar em contrato de experiência, sem concurso público, a partir de uma contratação mais simplificada, e desses eu posso efetivar 10. Ou seja, só 10 serão efetivados lá na frente. E o que você vai fazendo? Você, além do contrato por prazo determinado, você vai ter um monte de gente que, na verdade, vira estagiários do Estado, né? Estagiários do Estado, que não faz o menor sentido quando a gente pensa na estruturação do Estado. E aí o outro vínculo é a ampliação indistinta desses contratos que a gente tem hoje, muito comum, em especial no Legislativo, mas não só no Legislativo, que são esses contratos de assessoria, né? Ou seja, eles dinamizam essa ideia de que eu trago para as chefias aqueles que eu quero, né? Os chamados DA, DAS, né? De alguma forma, eles vão passar a ser cada vez mais vinculados a essa relação. Então, acho que isso é uma coisa bastante importante para a gente pensar um pouco para frente. Por fim, o outro contrato que eles estabelecem para um grupo muito específico, eles propõem o contrato por prazo, que eles chamam de atividades de carreira, né, atividades fins de Estado. O que significa atividades fins de Estado? Na cabeça de quem está lá, atividades fins de Estado nada mais é do que fiscalização, tributação e talvez polícia, porque nem isso está garantido que sejam carreiras típicas de Estado. Só para esses teria estabilidade. E é interessante, viu, Rogério, porque a gente sabe também que é nesses que estão os maiores salários, né? Então é bom lembrar, né?
Então, eles não mexem com os militares, eles não mexem com os poderes, e eles, de certo modo, vão, de certo modo, colocar de ladinho ali, garantindo essas chamadas carreiras típicas de Estado. Ou seja, de novo, a gente vai compreender que o Estado é basicamente gerir ali o poder e não prover o bem comum. Acho que isso é algo que a gente precisa trazer a debate. E aí, o que vai restar, então, para professores, médicos, enfermeiros, assistentes sociais? Bem, ou vai ser o contrato por prazo determinado, que não é nem estabilidade, né? Você não sabe nem direito quanto tempo você vai ficar ali dentro, pouco tempo, mas, de fato, você vai quebrar a estabilidade, porque eles chamam de contrato por prazo indeterminado. E lembrando, muita gente está confundindo, a PEC 32 não coloca esses trabalhadores na CLT, eles criam um limbo. É uma outra forma de vínculo, acaba com a estabilidade do servidor público e não garante nada do ponto de vista de onde ele vai estar, que direito ele vai ter. E aí chama atenção o quanto isso é ruim para o Estado. É ruim para o Estado porque, eu insisto, na maior parte dos cargos, das ocupações, das profissões, o serviço público paga menos que a iniciativa privada. E uma das coisas que atrai as pessoas para ir para o setor público são os concursos públicos e a estabilidade. Quando você acabar com a estabilidade, vai faltar gente para querer ir para dentro das escolas, vai faltar gente para querer ir para os hospitais. A gente já vê o drama que é encontrar médico, por exemplo. Então é só para a gente pensar um pouco o quanto eles vão desmontando. Bem, isso aí, eles falam, bem, mas isso aí só vai pegar os futuros servidores. É óbvio, só vai pegar os futuros servidores, porque esses servidores não estão ainda, serão concursados. Mas serão contratados, mas a gente sabe que isso não é bem verdade. Na educação, por exemplo, a gente tem uma infinidade de trabalhadores que trabalham com contrato precário e ficam esperando o concurso público. Esses serão afetados já, porque não conseguirão ter concurso público. Primeira questão. Segundo, os atuais servidores, eles trazem uma série de proibições. Proibições como, por exemplo, férias acima de 30 dias. E é engraçado isso, né? Porque eles entendem que o recesso escolar é uma férias acima de 30 dias. Quem não conhece a educação não sabe que o recesso escolar, na verdade, ele não é férias, o recesso escolar é o período de construção do ano letivo seguinte. O recesso escolar é aquele que o professor organiza o que fez, sistematiza o que fez e prepara o que vai fazer. E eles entendem isso como férias que é acima de 30 dias, o que vai ser proibido. Eles proíbem qualquer tipo de evolução por tempo de serviço. E vamos lembrar, né? Acho que todo mundo que é servidor público sabe o que eu estou falando. Servidor público não tem garantia de reajuste anual. Na verdade tem, está lá na Constituição e nunca é respeitado. Inventaram aquele tal do 0,01% de reajuste e olha lá, muitas vezes nem isso vem. E aí o servidor público consegue ter alguma compensação de recursos ali com as evoluções de carreira. Bem, isso passa a ser proibido. Passa a ter proibição de figuras de quinquênio, triênio, anuênio, sexta parte, quarta parte, ou seja, qualquer tipo de gratificação que esteja vinculada ao tempo de serviço. Ou seja, você passa a desvalorizar a experiência desse sujeito dentro do Estado. Isso está dado, isso está colocado como, e vai valer sim para os atuais servidores. Sabe por quê? Eles dizem, não, isso não vai valer para os atuais servidores. Vai, porque qualquer um desses direitos eles são regulados por leis ordinárias, eles são regulados por decretos de portaria. Imagine você aí, o Zema, aí em Minas Gerais, que vai ter que minimamente regulamentar o plano de carreira aí dos servidores públicos ou da educação e vai para a Assembleia Legislativa. No dia seguinte, a Assembleia Legislativa vai dizer, mas isso não pode, porque na Constituição diz que não pode. E aí você vai dizer assim, não, mas isso só vale para os novos. Ele fala, não, na Constituição foi mudado o artigo. Tem uma proibição para isso, então não pode ser regulamentado. Então é óbvio que isso vai impactar diretamente, imediatamente os servidores. E vai se quebrar a estabilidade do serviço público atual. Como é que vai ser feito isso? Há uma obrigatoriedade da regulamentação da emenda 19, que mexe com o princípio da eficiência. E, de fato, isso simplesmente viabiliza a demissão das pessoas pelos chamados baixa performance, pelas chamadas não efetivação ali da busca da eficiência, que a gente sabe bem, aí vocês em Minas têm discutido isso o tempo todo com o governador, que fala disso o tempo todo e pratica muito pouco. Mas é importante para a gente entender como é que isso vai acontecendo, como é que isso vai construindo figuras para você poder demitir o atual servidor. E aí, nesse processo de desconstrução dessa estabilidade, o que eles fazem? O que a reforma faz? Ela acaba com a ideia do processo administrativo, né, da forma como a gente conhece. Como é que você demite hoje um servidor público? Um servidor público só perde o seu cargo, quando ele está investido do seu cargo, para bem do serviço público, ou quando ele abre mão.
Para explicar o que é bem no serviço público, você constrói um processo administrativo e ele passa por uma comissão. E é essa comissão que vai julgar essa questão do processo que está colocado para ele. Bem, isso também é extinto. Isso também é reduzido para um sistema quase que escriturário ali de processo público. Então, quando a gente vê, ele vai desmontando as estruturas que, de alguma forma, cria o contraditório no processo administrativo. Ou seja, o servidor público hoje será muito mais fácil demitido se a emenda passar. E aí chegamos à última parte, que eu acho aí sim uma excrescência, e que isso precisa ser barrado na CCJ. Eu falei isso lá na audiência pública, o Rogério me viu lá, a gente conversando sobre isso. Algo bastante importante primeiro, você não pode aceitar que uma reforma de Estado aconteça via emenda constitucional da forma que está sendo feito. Segundo, você não pode mexer nas atribuições dos poderes. A atribuição do poder é cláusula pétrea da Constituição brasileira. Ou seja, o papel de cada ente, do Estado, é algo definido. E o que o atual governo quer? Ele quer poder, ele quer centralizar o poder na mão do presidente da República e aí, consequentemente, os governadores e prefeitos. E olha que absurdo, Bia. Eles estão propondo que o governador possa, por exemplo, abrir ou fechar uma organização, ou o presidente da República, como vocês tinham falado, a questão das vacinas, o FMG. Se o governador não quiser, se o presidente da República não quiser, ele pode simplesmente extinguir uma universidade, extinguir o IBAMA, por decisão de decreto, sem passar pelo Congresso Nacional. Ou seja, ele dá poderes para o presidente da República versar e definir as estruturas de Estado. Algo que isso é inimaginável, desde a discussão de Montesquieu, lá no século XVIII, desde da Revolução Francesa, a gente vai vendo o que é a divisão de poderes. Cabe ao legislativo definir o que é o Estado. Por quê? Porque o legislativo é a casa do povo, é a representação da sociedade, e a sociedade vai dizer ao Estado o que ela quer. E cabe ao executivo administrar esse Estado definido pelo legislativo. O que a reforma faz é dar poderes para o executivo definir o que é o Estado. E aí você imagina, tu acaba com a estabilidade do servidor, dá esse poder para o executivo, ele simplesmente fecha, por exemplo, o IBAMA, ou a CTBio, ou entidades que cuidando, por exemplo, agora do meio ambiente, e demite os servidores. Simplesmente assim. E por quê? Porque precisa passar boiada. Porque eu preciso abrir o Estado e colocar o Estado na mão de quem interessa, do ponto de vista da transferência de recursos públicos para a iniciativa privada. É isso que está na PEC 32. Então, meu tempo acabou aqui, mas eu só queria reafirmar, a PEC 32, ela é muito, muito mais grave do que uma reforma administrativa, e, de novo, a gente quer insistir aqui, a gente não tem nenhum problema para discutir eficiência do Estado, boa administração do Estado, até porque a gente sabe que, no final das contas, a boa administração do Estado leva ao bom serviço público, a boa administração do Estado leva à melhoria dos direitos sociais, e a má administração faz o oposto, precariza, e quem mais sofre com a precarização são os trabalhadores e a população em geral. Ninguém está aqui para dizer que nós não queremos discutir como é que a gente pode gerir e gerenciar o Estado da melhor forma possível, com os melhores resultados. Nós estamos abertos não só a essa, como a qualquer discussão próxima disso. Agora, o que nós não podemos aceitar é uma reforma que basicamente desconstrói o Estado que a gente conhece. Para alguns setores volta para a época da ditadura, que é o caso aí do caso da saúde. Vamos lembrar do que eram as malas de dinheiro da época do INPS, os mais velhos sabem do que eu estou dizendo, em que mais da metade da população brasileira não tinha acesso à saúde pública. E no caso da educação, é pior ainda, nós estamos voltando lá nos pioneiros de 32, nós estamos voltando à discussão lá da época do embate entre educação pública e educação vocacional, confessional, vinculados à igreja, que a gente conseguiu bloquear lá na década de 30 do século passado. Olha como nós estamos retroagindo na nossa história do ponto de vista da organização do Estado e do que significa uma PEC como essa. Por isso, esses passos como esse são bastante importantes para que a gente possa minimamente levar para os servidores públicos em geral, mas para a sociedade principalmente, os riscos de desconstruir aquilo que muita gente morreu, muita gente lutou, muita gente brigou para que a gente pudesse estar minimamente chegando onde a gente chegou. Tem problemas? Muitos problemas. Nós temos que resolver boa parte desses problemas do atendimento e do provimento do direito social, mas não é desmontando, não é colocando na mão da iniciativa privada, que no final das contas a gente sabe para quem ela vai trabalhar, para quem puder pagar.
aquele que não puder pagar vai voltar a ser a tal da caridade. Nós não queremos caridade, nós queremos direito. Agradeço de novo, espero ter chegado ali um pouco onde a ideia um pouco da live, espero que estamos aqui abertos ao debate, à discussão, e de novo agradeço esse espaço, porque são espaços como esse que ajudam a gente a levar essa discussão para o conjunto da sociedade. Muito bem, Fausto, muito obrigado, sua colocação foi perfeita. Acho que agora o pessoal já entende o que é essa PEC 32. Você vai anotar uma pergunta aí que o pessoal está fazendo aqui, que é aquela questão da subsidiariedade que você falou e da cooperação, que é a possibilidade do orçamento público ir parar para a mão da iniciativa privada e eles fazerem a prestação do serviço público via empresa privada. Não apenas os CIPs, não, agora é tudo. Se eu queria que você comentasse depois, anota aí para a gente, porque isso é muito importante. É a privatização do serviço público. A Luciana fez um resuminho aqui. PEC 32 é o fim da responsabilidade do Estado com serviços essenciais. É isso mesmo, viu? E inclui segurança pública. Pessoal, vocês viram o Fausto falar. Não vai embora, não, porque nós precisamos organizar agora como é que nós vamos evitar isso aí. Então, aguenta aí que eu e Bia vamos conversar com vocês um pouco. Mas, olha, isso que o Fausto falou, pessoal, essa live, depois vocês passam ela nas escolas, para todos os trabalhadores da escola saber o que ela é. Vai lá também no centro de saúde, nos hospitais, organiza um grupo para escutar o que ela é, para compreender, passar para a população, expõe isso para os alunos, faz um resumo. É muito importante a gente fazer esse movimento agora, viu? Pessoal que é da segurança pública também. Olha lá nas delegacias de polícia, na Polícia Civil, Polícia Federal, passa para os colegas para compreender o que é essa maldita PEC 32. Bem, ô Bia, deixa eu dar umas informações também para o pessoal se preocupar mais. Hoje, pessoal, é dia de preocupar para reagir, não é para desanimar ninguém, não. Mas é para mostrar que tem que ter resistência. Olha, acabou de ser rejeitado lá na Comissão de Constituição e Justiça o requerimento da oposição de retirada de pauta. E o relator já está lendo o relatório. Então, nós tentamos retirar de pauta para fazer obstrução, para que não fosse votado e não fosse lido o relatório para ter mais debate. Mas a maioria do governo, que está presente na Comissão de Constituição e Justiça, derrotou o requerimento da oposição e o relator, o deputado Darcy de Matos, hoje ele ganhou uma hashtag, né, para que ele não fizesse a leitura do relatório, mas ele está lendo o relatório. Então, deixa eu passar para vocês como é que é o trâmite. Tem muitos sindicalistas nos assistindo aqui. Coloque a cidade onde estão falando, faz um comentário, dá um like, tá bom? E põe a hashtag aí, não a PEC 32. O PEC 32 não. Põe a hashtag aí, PEC 32 não. E põe uma complementar a essa, põe aí, hashtag fora Bolsonaro. Vamos encher nossos comentários aí do PEC 32 não e fora Bolsonaro. Olha, deixa eu passar para vocês como é que funciona, ô Beatriz, lá na Câmara Federal, como é que isso vai funcionar. Então, eles não quiseram adiar a leitura do relatório, está sendo lido. Daqui a pouco, o nosso pessoal na oposição, deputada Maria do Rosário, do PT, Fernanda Melchiona, do PSOL, a Alice Portugal, do PCdoB, as mulheres estão aguerridas lá, elas vão pedir vistas para não ser votado hoje. E aí tem 2 sessões da Câmara para entrar o projeto na votação da Comissão de Constituição e Justiça. Então, nós vamos ter sessão terça e quarta. Então, quinta-feira, eles vão colocar já para debate e votação na Comissão de Constituição e Justiça o relatório que está sendo lido hoje. E o relatório dele mantém esses absurdos todos aí que o Fausto falou. Então, é um relatório dizendo que a medida será admitida, que ela é constitucional, que nós não concordamos. Posteriormente, nós vamos ao STF, se isso vingar, ao Supremo Tribunal Federal. Mas primeiro nós temos que tentar derrotar. Se eles aprovarem a admissibilidade na CCJ, e veja bem,
Vocês viram que semana passada eles mudaram o regimento da casa. Mudaram o regimento para apressar a votação destes projetos. Privatização da Eletrobras, que entra amanhã. E na quinta, nas comissões, também vale o regimento novo. Dificilmente, com esse novo regimento, a gente consegue mais do que 1 ou 2 sessões de obstrução. E olhe lá. Então, na quinta, é bem provável que eles consigam aprovar, ou no máximo, no início da outra semana, a admissibilidade na Comissão de Constituição e Justiça. Aí vai ser formada, como é também na Assembleia Legislativa, uma comissão especial para análise da PEC, que é proporcional aos partidos. E, portanto, como a maioria é governista, é de direita, eles vão ter maioria também na comissão especial. O presidente já até disse quem vai ser o presidente da casa, Arthur Lira, já até disse quem vai ser o presidente da comissão e o relator, ele decide tudo. É o tratoraço. Então, eles já vão fazer a formação dessa comissão, provavelmente já na semana que vem. E a gente não adianta deixar de indicar os nossos nomes, porque se tiver metade dos partidos que fizeram a indicação, ela já começa a funcionar. Então, nós não vamos ganhar tempo, não tem como ganhar tempo para atrasar a formação da comissão. Nós vamos ter que indicar os nossos nomes para fazer a disputa lá. Bem, formada a comissão especial, ela tem, a Câmara tem, a comissão especial tem até 40 sessões para terminar o seu trabalho. Veja bem que é até 40 sessões. 40 sessões do plenário. Então, até 40. Mas quando chegar na 11ª sessão, o relator já pode entregar o seu relatório. Como relator deles, na 11ª sessão, ele vai entregar o relatório e já vai colocar em discussão e votação. Com esse regimento novo, a gente não consegue segurar muito. Então, veja bem, 11 sessões é o que a gente pode segurar. Vamos tentar mais. Mas se eles estiverem unificados em torno disso, pode ser que na 11ª sessão eles já farão a leitura. 11 sessões, vamos dizer que nós temos 3 por semana, é um mês. Então, infelizmente, um mês e meio, é o prazo que nós temos para derrotar essa proposta na comissão especial, mobilizar. Cada deputado e deputada tem que sentir que, se ele votar a favor lá na comissão especial disso, ele não vai voltar para a Câmara, ele não vai ser eleito. Isso significa que na cidade dele, no município dele, ele tem que estar sendo pressionado, o deputado e a deputada. Se eles aprovarem na comissão especial, aí ela vai para o plenário da Câmara e lá ela tem que ser aprovada em primeiro e segundo turno. Como o trator está ligado, o tratoraço, inclusive com emendas parlamentares secretas, que vocês viram aí, de 3 bilhões de reais, eles têm conseguido, por hora, infelizmente, aprovar tudo na Câmara. Vocês viram que eles aprovaram a autonomia do Banco Central, a PEC 186, mudança no regimento interno, e essa semana passada até licença ambiental para a mineradora poder fazer autolicenciamento, até isso. Então, esse trator deles está muito ligado. Nós precisamos parar esse trator. Esse é o assunto que nós estamos trazendo aqui para vocês. Como vocês viram o Fausto falar, essa é a batalha das batalhas. Nós não podemos perder essa batalha, não. Se ela for aprovada na Câmara, ainda tem o Senado. Se for aprovado no Senado, aí nós vamos ter que ir para o STF. Mas nós temos que barrar isso na Câmara. Então, pessoal, é a batalha das batalhas. Se nós perdermos isso, o serviço público brasileiro acaba. Não é conversa nossa, não. O serviço público brasileiro vai ficar subsidiário, complementar, e vai se definhando, porque leis ordinárias serão votadas e incluindo aí a possibilidade de cobrança pelo serviço prestado por entidades privadas, que é uma das hipóteses que eles têm levantado e que Paulo Guedes vive falando, que é o que eles fizeram no Chile, que agora, felizmente, esse fim de semana, votou os deputados constituintes de maioria de esquerda, que vai refazer a Constituição do Chile mais semelhante à nossa, que o Paulo Guedes quer destruir. Então, não deu certo no Chile. Alguém colocou isso bem claro aqui. Bem, então,
nós precisamos agir, porque, sendo a batalha das batalhas, os sindicatos, sindicalistas, os servidores públicos têm que ganhar a população para que ela entenda que isso vai prejudicar ao conjunto dos brasileiros e brasileiras. Os sindicatos têm que ter uma ampla mobilização. Não adianta, depois de passar isso, a gente chorar o leite derramado, porque até os sindicatos serão ainda mais fragilizados, com o pessoal terceirizado, sem condição de reação, sem estabilidade. Imagina como é que se organiza uma luta dessa forma. Então, pessoal, deu para compreender, né? Eu queria colocar isso para vocês, para todo mundo ficar muito atento, porque agora é hora de reagir. Como a Bia foi nossa presidenta da CUT, coordenadora do Sindiúte, ela sabe como fazer, precisa do povo organizado, não é isso, Bia? Eu vou passar para a Bia falar também sobre essa organização e o Fausto dá um arremate final aí sobre essas questões que estão sendo colocadas. Não esqueçam de colocar a cidade e a hashtag aí, ó, Fora Bolsonaro, não a PEC 32. Põe a hashtag aí. Nossa live está bombando e vocês vão reproduzir essa live depois, tá? Para a base toda conhecer isso que o Fausto chamou a atenção do que é a PEC 32. Pois não, Bia, você com a palavra. Primeiro, eu quero parabenizar o Fausto, ele foi muito didático, porque esse é um dos problemas, né? Assim, PEC da reforma administrativa, eles colocam os nomes errados e para gerar confusão. Aqui em Minas a gente tem um projeto Somar, que está somando com os empresários, que é a privatização da educação, para entregar a gestão da escola para a iniciativa privada. Mas o nome é lindo, né? Somar. A gente tem outro projeto aqui que chama Mãos Dadas, Fausto. Está dando a mão para ninguém. Está tentando transferir responsabilidades para os municípios. Mas então eles colocam nomes que dão uma falsa ideia de que tem correção para fazer, de que tem privilégio para enfrentar, e é com esse eixo que eles trabalham com a população. Foi assim que eles trabalharam muito a reforma da Previdência, né? Servidores públicos eram privilegiados e era preciso equilibrar, era preciso corrigir distorções, e quem pagou a conta foi a professora, foi a enfermeira, né? Então, é bem isso. Então, quero te agradecer, porque você foi muito didático, isso nos ajuda bastante para que as pessoas compreendam. Agora, Rogério, eu acho que a primeira tarefa é todo mundo pegar como tarefa a luta contra a PEC. Eu já tenho alertado isso em alguns espaços que eu vou. A gente está fazendo as nossas lutas locais, que são essenciais, né? Educação, lutando pela vida, né? Lutando pela vacina, lutando contra mãos dadas, somando com os empresários, etc. Mas a gente tem que linkar com a luta nacional. Não dá para deixar a PEC para fazer a luta depois, porque não dará tempo. Então, eu acho que essa é uma primeira tarefa, colocar na agenda de todos nós a prioridade da discussão da PEC 32. Eu acho que a segunda tarefa é levar para os municípios essa discussão, porque senão fica uma discussão só de servidor público. Aí fica uma discussão quase que corporativa. O impacto dessa reforma, né, é para a sociedade. É a sociedade que vai pagar a conta dessa PEC, não é? O servidor público também, mas a sociedade vai pagar uma conta caríssima, altíssima. Então, envolver as câmaras municipais, que possam ser feitas discussões, moções de repúdio, pedindo pela não aprovação, sendo aprovado nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, também vou fazer meu para casa. Isso ajuda, porque chega no município. Vou fazer na Assembleia, mas o que chega no povo é a Câmara Municipal, que está ali todo dia, né? Então, eu acho que esse é um outro ponto. Um outro ponto é rádio. Nosso povo agora precisa ir para as rádios explicar o que é essa PEC. A população escuta muito rádio, escuta, está ali fazendo almoço, está ali dirigindo e está com a sua rádio do coração ali, sua rádio regional. Tem que ir fazer a discussão, pedir espaço. As rádios do interior dão espaço para a gente conversar. Então, essa é a forma, porque você fura bolha, fica para além de nós mesmos. Quarta sugestão: carro de som, também é uma outra tática muito usada. Você faz um spotzinho que seja básico, não é caro, né? Inclusive você movimenta a economia no município, porque você está contratando um profissional que está aí parado, explicando o que é a PEC e pedindo aos deputados federais para votarem contra. Pode fazer um spot personalizado, porque cada região tem o seu deputado federal majoritário.
Então, a gente tem que pedir para o deputado federal tal votar contra, porque ele está atacando a enfermeira. Tem que pedir para o deputado tal votar contra, porque ele está atacando a professora se ele votar a favor. Tem que dizer o que o voto desse deputado vai significar para as pessoas que estão na cidade, elas conhecem a professora, conhecem a enfermeira, não é? Então, conhece quem é o prestador de serviço público. Então, acho que esses rádios volantes, eu acho que também cumprem uma tarefa. Na medida do possível, eu acho que a luta não é de um sindicato. Então, a gente precisa agora encontrar pontos de convergência e uma unidade entre as entidades sindicais para ações conjuntas. Isso também precisa ser feito, só porque cada um mirando para um lado, sendo que se você juntasse as entidades do setor público, você conseguiria ter uma ação mais efetiva. Então, eu acho que se não tem, já deveria ter. Se não tem, é preciso ter um lugar que reúna todas as entidades e vá elaborando táticas de guerrilha, porque é isso mesmo, é a batalha das batalhas. Como a gente não tem condições, né, da guerra em campo aberto, você não pode deixar de guerrear. Então, você tem que ter outras táticas que são eficazes, né? Então, essa guerra de guerrilha pode ser uma tática boa a ser feita. O movimento sindical tem adotado a ideia das carreatas, marca um ponto de encontro. A que nós fomos ontem, domingo de manhã, foi muito boa. Você marca um ponto de encontro, de modo que você tem ali um som, um ato inicial, e depois sai pela cidade. Quer dizer, você está conversando com a população sobre o problema, não está fazendo aglomeração, né, igual a turma terraplanista que aglomera sem máscara, inclusive, e você está dando o seu recado. Eu tenho visto carreatas que têm dado resultados importantes, né? E plenárias virtuais. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não pode fazer plenária para a gente mesmo. É igual a gente não pode fazer live para a gente mesmo. O bacana dessa live de 11h30 da Resistência é que a gente está sempre ampliando e a gente fala de uma forma geral, de modo que a gente instrumentaliza para as ações, né? Então, assim, plenárias virtuais, eu tenho participado de muitas plenárias. Aí no caso do Mãos Dadas com Ninguém, onde as pessoas estão se organizando sobre o que fazer. Porque aí você monta comissões municipais, você monta quem vai procurar tal deputado, porque, em geral, os escritórios dos deputados são nas regiões. Tudo bem que ele está lá em Brasília, mas a região dele tem a sala, tem o escritório dele. Então, comissões locais que tem que conversar com o deputado, gente. 2 pessoas batendo na porta do escritório do deputado não é aglomeração. 2 pessoas de máscara, 2 máscaras, vai lá entregar um documento, pedir o voto, às vezes não está lá, mas o assessor está. Tem que demonstrar, né? Assim, a gente precisa demonstrar que, como a gente fez no Fundeb, né? Foi uma grande mobilização nacional, que repercute, dá certo, é possível vencer essa pauta. Mas, então, assim, algumas sugestões, né? Eu fico com 2 pés no movimento sindical, não põe nem um pé na Assembleia, eles ficam os 2 na luta popular. Fico lá na Assembleia cumprindo a minha tarefa de luta popular. Mas eu acho que essas ações, e tantas outras, que os sindicatos já estão fazendo, né? E algumas peças publicitárias, porque peça publicitária para um sindicato é muito caro. Mas se você juntar vários, pode ser possível. Traduzindo a PEC para as pessoas, isso que o Fausto fez. O que o Fausto fez foi brilhante, ele traduziu na vida concreta das pessoas o que vai acontecer. Né? Então, assim, peças publicitárias que deem conta de traduzir para as pessoas e pedindo aos deputados mineiros que votem contra essa PEC. Eu acho que são algumas sugestões. E eu faço um alerta. Se essa PEC passar, encoraja governadores a fazer as suas reformas. Porque além daquilo que tem para ser tirado nacionalmente e tira de todo mundo, tem aquilo para ser tirado estado a estado. Então, aqui em Minas, a gente tem uma PEC que está adormecida na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia, mas que pode ser despertada pela empolgação de uma aprovação de uma PEC nacional. Porque se aprova uma nacional, pressiona os estados a fazerem a sua parte. Esse foi o discurso na reforma da Previdência, né? A União fez a sua parte, agora os estados precisam fazer a sua parte. E tem o que tirar. Além de tudo que o Fausto disse da reforma
da Deforma Nacional, em cada estado tem o que retirar ainda dos servidores públicos. Então, eu faço esse alerta da magnitude, né, do avanço da PEC 32 e o impacto para a gente em cada estado. No caso de Minas, que tem uma PEC que o governo Zema queria que ela tramitasse o ano passado e nós, do Bloco Democracia e Luta, conseguimos impedir. Acho que é um pouco isso, Rogério, para começar. Muito bem colocado, Beatriz, muito bem colocado. Você lembrou do Fundeb. Nós já estávamos com pandemia, mas a pressão foi tão grande que os deputados e deputadas viram que se votassem contra o Fundeb, eles perdiam a eleição. É isso que eles têm que sentir agora. Eu me lembro também, neste caso, nós ainda não estávamos em pandemia, que foi a derrota da reforma da Previdência no governo Temer. Ali a derrota se deu nos municípios, como a Bia falou. Eu lembro que eu fui lá em Minas Novas, de repente eu me deparei com uma passeata de professor, servidor público, indo para a Câmara Municipal e os vereadores assinando o documento para enviar para o deputado majoritário que, se ele votasse na reforma da Previdência do Temer, os vereadores não iam mais apoiar. Isso é uma boa também. Coloca para os vereadores, mobiliza eles, para eles terem um compromisso que não apoia deputado nenhum que votar a favor dessa PEC 32. Aí o deputado começa a ficar com medo. Vai ver que não tem o apoio da base, né, no município dele. Então, isso que a Bia falou é muito importante. Eu digo isso porque a gente é minoria lá. O trator está ligado. Lá tem um acordo do Centrão com o governo Bolsonaro e com o mercado. E este acordo estabeleceu emendas parlamentares bilionárias e neste acordo eles estão passando tudo. Amanhã tem privatização da Eletrobras, final de maio eles querem privatizar os Correios, o Robson está aqui chamando a luta, ontem eu e Bia fomos à carreata dos Correios, e depois vem, no final de junho, que é o que eles querem, a aprovação desta PEC 32. Então vão passando a boiada do jeito que a gente está vendo, e nós é que temos que ir nas ruas e na luta, nas redes, cercar essa boiada para não permitir que ela passe. Eu vou passar para o Fausto, então, fazer a sua fala final, Fausto. E a Bia citou aí a questão dos governadores e prefeitos de ficarem incentivados a fazerem depois reformas dessas. Mas em alguns pontos, essa reforma já vale, viu, Bia? Para servidores estaduais e municipais. Tem um vídeo do presidente Jair Bolsonaro, e depois repetido pelo relator na Comissão de Constituição e Justiça, onde ele deixa claro, aprovada essa PEC, o prefeito pode demitir no final do ano quem ele quiser demitir e contratar depois quem ele quiser contratar. Se um prefeito for novo e ganhar as eleições, ele demite tudo e contrata quem ele quer. Isso o presidente da República falando e o relator repetindo isso. Isso demonstra que eles não escondem o que querem fazer, que é privatizar o serviço público, colocar o serviço público e o dinheiro que circula, né, para as iniciativas privadas, o orçamento para a iniciativa privada, e desmanchar a estrutura do serviço público, como muito bem colocou o Fausto. Então, Fausto, fica essas duas questões, a tal da cooperação com a iniciativa privada e essa questão se já vale para servidores municipais, estaduais, além dos federais. E já de antemão te agradecendo por você fazer sua fala, e a Bia depois faz a despedida por nós. Muito obrigado, viu, Fausto? Eu que agradeço, Rogério. Bem, rapidinho. Primeiro, a subsidiariedade e a cooperação, na verdade, elas caminham juntas, né? Ou seja, você coloca o Estado a subsidiário, complementar a iniciativa privada, e aí você cria os mecanismos pelos quais você vai privatizar o Estado, né? Esses termos de cooperação é, de certo modo, algo que a gente já viu com as organizações sociais e com as OCIPs, né, as OS e OCIPs, mas, na verdade, isso vai transcender muito. E qual que é o problema também da PEC 32? Ela é uma PEC que chega sem nenhum projeto de lei de regulamentação. Então é bom lembrar, né, que essa é a primeira fase, depois ainda virão os projetos de leis, inclusive que eles apontam para mexer, inclusive, no direito de greve do servidor público e no direito da organização dos trabalhadores do servidor público, do serviço público.
e a gente sabe o que eles defendem a proibição de sindicatos no serviço público, a proibição de greve no servidor público, a gente viu essa batalha que a gente teve agora na questão da educação e como atividade essencial e etc., tudo isso está vinculado. Eu acho que esse é um dado que é importante. A outra coisa que eu acabei falando, é que é importante que a gente mobilize vários segmentos, e um segmento que é bastante importante dentro do serviço público são os aposentados, né, esses aposentados que estão na luta, que podem, né, ter inclusive, às vezes, mais tempo, mais condições de estar pressionando o deputado. Eu me lembro de vários companheiros aposentados que eram fundamentais dentro dos conselhos, né, do Conselho Municipal de Educação, do Conselho Estadual de Saúde. Os aposentados vão ser pesadamente atingidos, viu, Rogério? Primeiro porque, de um lado, eles vão perder a paridade, né, porque você perde a referência de carreira, então muito provavelmente eles vão ficar num limbo, sem ter como ter o reajuste ou a mudança de carreira. Quem já negociou o plano de carreira sabe o que eu estou dizendo. Se você não diz muito claramente a que carreira aquele cargo anterior está vinculado, ele perde a paridade, que foi uma conquista desde 2003 na reforma, e na reforma de 2019 também. E outra coisa importante, nós estamos falando de redução de salário dos atuais servidores e dos futuros, porque os atuais servidores e futuros, a PEC indica que a maior parte dos novos servidores serão vinculados ao regime geral de previdência. Isso vai fazer o quê? Isso vai quebrar os regimes próprios de previdência. E a PEC, a reforma da previdência, já estabelece que, em desequilíbrio dos regimes próprios de previdência, cria-se uma contribuição complementar. Ou seja, a gente viu agora uma tungada no salário dos servidores, e essa tungada vai crescendo ano a ano. Aqui em São Paulo, por exemplo, quem tentou se aprovar lá uma contribuição complementar que chegava a 19%, a contribuição previdenciária de ativos e aposentados. Então isso é importante que a gente tenha clareza, que o impacto pega todo mundo, né? A gente precisa se montar. E a outra questão nós precisamos sim conversar para além do nosso grupo, né, para além das oposições, porque pega inclusive a base do próprio presidente. Eu acho que é importante que a gente converse, por exemplo, com os trabalhadores da segurança pública. Imagine o que é um policial sem estabilidade. Imagine o que é um GCM, né, um guarda civil metropolitano, sendo temporário. Nós estamos falando disso. Eles querem trazer, de repente, para a segurança pública o que a gente vê nas empresas de segurança privada. E a própria lógica de complementação. Nós não sabemos, por exemplo, se eles não vão... Porque vamos lembrar que o GCM, uma das funções é a segurança dos próprios, né, a segurança dos prédios. Eles vão poder privatizar isso, eles vão poder colocar empresas de segurança substituindo o GCM, gente. Nós estamos falando desse tipo de alteração que precisa ser denunciado. Então, tem muito servidor público vinculado à segurança. Eu sei que essa é uma base normalmente muito próxima ao presidente da República. Eles precisam compreender que eles também serão afetados. A gente precisa conversar com esses deputados que têm essa base bastante importante. No mais, Rogério, eu agradeço muito, Bia, agradeço a oportunidade aqui de estar conversando com vocês. Estamos sempre à disposição no Diese para esse enfrentamento, para esse debate, é o nosso papel. E só lembrando, né, o Diese é um departamento de pesquisa criado e mantido pelo movimento sindical e tem o seu compromisso com a luta dos trabalhadores. Então, estamos aí junto no que for preciso, para lives, outras lives, documentos, e estamos aí para fazer o que a gente precisa fazer. Eu acho que esse é o grande desafio que nós temos. Nós temos que resistir, esse é o momento de resistência, porque no momento seguinte a gente possa construir um Brasil melhor, mais justo, em especial para aqueles que mais precisam. Obrigado de novo, gente. Até uma próxima. Viva o Diese! E a Bia faz a despedida aí para a gente. Agradecer também o Hugo do Sinfasfisco, a Denise do Sindiute, o pessoal dos Correios que está aqui, eu vi também da Petrobras, do Sindipetro, Sindeletro, tem sindicatos aqui de todos os servidores públicos, da Justiça. A live foi muito boa. Muito obrigado, Fausto. E a Bia faz as despedidas por nós. Agradecer o Fausto, acho que foi uma live fantástica, nos ajudou muito, muito didático. Agradecer a todos que estiveram conosco, né, no horário de almoço da nossa live da Resistência, até a próxima segunda, que vai ter mais live da Resistência, mas antes da segunda, nós temos aí uma semana de luta, na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados. Então, façamos aí as nossas lutas, nós sempre prestamos contas, né, do dia a dia e do nosso trabalho. Eu desejo uma boa semana para todos nós, com menos luto, mais luta. E mais luta por vacina. E vacina para todos e todas. Um forte abraço e boa semana. E fora Bolsonaro!